Boa tarde a todas, todos. Obrigado mais uma vez por participarem do nosso Comitê de Transação Tributária. Hoje nós temos um tema muito interessante, como sempre, mudando um pouquinho, talvez, o enfoque, certamente mudando um pouco, até para que a gente possa ter uma visão um pouco mais abrangente, né, dos institutos de solução de litígios tributários. Hoje faço às vezes aqui do Halley, do presidente da ABAT, que hoje infelizmente não conseguiu comparecer. Então fico aqui o Eduardo, eu sou o Eduardo Natal, acho que muitos já me conhecem. Ao meu lado aqui nessa sessão aqui do comitê está o Dr. Tércio Chiavassa, que é meu par aqui no Comitê de Transação Tributária, vai falar um pouquinho daqui a pouco. Sócio do escritório Pinheiro Neto, advogado bastante conhecido e muito reconhecido no ambiente tributário. E também temos hoje a participação especial, mais uma vez, né, a da doutora Andréa Massito, já esteve conosco logo no início das nossas reuniões, falando sobre transação, quando a transação era uma grande novidade, ainda é, mas era ainda mais, né, com o advento lá da Lei 13.988 de 2020. E hoje ela veio convidada para falar um pouquinho sobre acordos tributários em cortes superiores, que eu acho que é um tema bastante interessante, tem muita riqueza de detalhes que a gente vai poder explorar, e a doutora Andréa vai falar sobre isso. Depois a gente, obviamente, como sempre, nós vamos aqui abrir para perguntas e debates, mas em primeira questão a gente tem a doutora Andréa expondo o tema, tá certo? Por um período que deve durar em torno de 30 minutos. A nossa reunião deve durar até às 18h30, por mais ou menos esse seria o horário de término, tá certo? Então, eu vou só passar aqui o currículo da doutora Andréa Massito, passo a palavra na sequência para o doutor Tércio e começamos, após a fala do doutor Tércio, com a nossa reunião. Então, doutora Andréa Massito, sócia, né, da área tributária do Pinheiro Neto Advogados, professora da FGV Law, coordenadora executiva do Grupo de Estudos do Mestrado Profissional da FGV Direito de São Paulo. Se dedica a estudos dos meios adequados de solução de litígios tributários e também é consultora, membro, na verdade, do Conselho Consultivo do IBAT. E também, por que não dizer, membro também do Conselho de Transação Tributária, do Comitê de Transação Tributária da ABAT, até porque já é assídua aqui conosco em todas as nossas reuniões. Então, bem-vinda, Andréa. Passo a palavra agora para o Tércio e depois fico aqui à disposição para moderar, mas vou aguardar, então, toda a exposição da doutora Andréa. Tércio, quer falar um pouquinho? Um abraço. Boa tarde, muito rapidamente. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Falar um pouco sobre esse enfoque da transação, e nada melhor do que estar aqui com a nossa grande profissional e conhecedora do tema, que é a Andréa Massito, minha sócia, conhece muito o tema, vai nos ajudar aqui a conseguir visualizar uma das outras facetas da transação, que é essa participação dos tribunais superiores, e temos acompanhado nos últimos anos uma participação cada vez mais intensa, especialmente do Supremo, nessas discussões perante a sociedade. E acho que não só em termos, a gente ouve muito falar da atuação do Supremo numa forma um pouco mais proativa que vem acontecendo hoje, e aqui hoje nós vamos conversar um pouco para visualizar de que forma, no âmbito da transação, a gente pode ter a participação também dos tribunais superiores. Então, eu vou passar a palavra para a Andréa e ficamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Tércio. Obrigada, Eduardo. Queria aqui, na figura do Eduardo, agradecer o convite que me foi feito pela ABAT. É um prazer estar de volta falando de um tema que eu gosto tanto. E como vocês anteciparam, a minha ideia aqui é trazer uma reflexão que eu tenho tido mais recentemente sobre essa novidade que temos visto no STF, que são os acordos. Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos para que a gente possa analisar conjuntamente e depois debatermos. Aqui, então, eu vou separar minha exposição em dois blocos. O primeiro bloco é para tratar desses acordos nos tribunais superiores, e o segundo bloco é para trazer um pouco de atualidades relacionadas à transação. Então, a gente vai falar um pouco da transação federal, um pouco da transação no estado, no município de São Paulo, e até comentar um pouco da transação, da evolução da transação no estado de São Paulo.
Então, vamos começar. Eu vou projetar Host Disabled Screen Sharing. Eduardo, eu não estou conseguindo. Você consegue me habilitar? Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou pedir para a Filomena nos ajudar. Filomena, você está na escuta aqui? Sim, doutores, eu já estou na escuta e eu estou providenciando aqui para poder iniciar o vídeo. Tá ótimo. Obrigado, Filomena. Uhum. Está dizendo que eu realmente não posso compartilhar a tela. Doutora, pode compartilhar agora, que Posso? agora... Agora sim. Desculpa, obrigada. Imagina, muito obrigada. Obrigada. Vocês estão vendo, então, minha tela, né? Eu tenho uma pequena dificuldade, uma vez que eu ponho a tela, a minha Eu janelinha vejo aqui para bem. ver vocês. Vocês veem bem? Vejo bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou começar tratando desses acordos em tribunais, em cortes superiores, né? Então, eu vou passar pela seguinte agenda. Primeiro, trazer um pouco do fundamento da realização desses acordos, que, como eu falei, são uma novidade nos tribunais superiores. Vou trazer um pouco dos limites das discussões, tanto em controle concentrado, como em difuso, quando a gente tem recursos eleitos como representativos de controvérsias cuja repercussão geral foi reconhecida e que foram eleitos como recursos repetitivos. Vou trazer 2 exemplos, então, em que a gente teve ali uma tentativa e uma celebração de acordos, que é a discussão na ADIM sobre a exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS Energia. Vou trazer também o exemplo da ADIM, do Conselho Federal da OAB, sobre a retomada do voto de qualidade, e a retomada, né, que vai prevalecer é o voto de qualidade ou o empate em prol do contribuinte. E, por fim, eu vou trazer a visão em relação a esses assuntos, que depois a gente vai debater aqui ao final da minha exposição. Então, começando, o que a gente observa, né? Desde o novo Código de Processo Civil, que agora não é mais tão novo, mas para quem estudava já há muito tempo, em 2015 veio aí o novo Código, e ele trouxe uma forma diferente de abordagem do processo. O processo muito mais como utilidade, como instrumento para se buscar uma decisão de mérito, e ele trouxe toda uma característica de fomento à cooperação das partes e mecanismos de autocomposição. E, inclusive, a gente tem uma previsão específica para negócio jurídico processual. Então, aqui eu trouxe alguns dos dispositivos do CPC que demonstram essa indicação, essa orientação de um processo mais colaborativo e que enaltece métodos autocompositivos. Então, eu tenho o artigo 6º aqui, que ele fala que os sujeitos devem cooperar entre si para buscar essa decisão de mérito. O 139, que diz que ao juiz competirá, inclusive propiciar a autocomposição, e o artigo 190, que trata do próprio negócio jurídico processual. E daí, hoje, eu tenho uma evolução, desde 2016, principalmente com regramentos federais da Procuradoria, sobre o que está envolvido aí nesse NJP. Então, o NJP tem regras de 2016 a 2018, que foram evoluindo e abrindo espaço para negociações como garantia, amortizações. Quando veio a transação tributária, ficou muito comum, especialmente na transação individual, que se negociassem algumas questões processuais ali dentro. Então, o negócio jurídico processual, em determinadas situações, ele acabou sendo substituído pelas transações, sobretudo as individuais e diretamente negociadas entre fisco e contribuintes. Mas quando a gente olha para esses acordos em geral e para as características de um negócio jurídico processual, tal como está estabelecido no Código do Processo Civil, a gente vê uma intenção de uma grande liberdade entre as partes, né? Então, uma bilateralidade, uma negociação, uma liberdade para essa negociação e um julgador que está ali não para intermediar ou decidir a causa, mas sim para homologar aquilo que as partes compactuaram de forma manifestamente expressa. Aqui, eu trouxe aqui a ideia de que o NJP ele não é algo livre. Você tem determinadas limitações, embora o papel do juiz seja meramente homologatório. Eu não vou passar por cada uma aqui, mas a ideia é que eu não tenha abusividade.
de uma parte em relação à outra nesses contratos. Então, existem, sim, algumas limitações que, se identificada pelo juiz, ele pode barrar esse acordo entre as partes. O que importa para essa discussão aqui que a gente tem hoje são as limitações nas discussões que eu tenho dentro dos tribunais superiores. Então, especialmente quando eu estou falando de controle de constitucionalidade, controle concentrado, ou mesmo controle difuso em situações de repercussão geral e repetitivos, eu tenho uma série de limitações, né? Então, por que eu tenho essas limitações? Porque a gente tem hoje que esses tribunais não são meros tribunais de revisão. Então, não são como uma terceira instância recursal. Seriam realmente caracterizados como os tribunais que fixam efetivamente as teses de forma ampla. Então, eu olho para o STF, ele faz uma avaliação ampla da conformidade com a Constituição Federal daquela regra que se está discutindo. Ampla em que sentido? Então, eu trago aqui o exemplo da imunidade dos e-books, né? Quando o STF apreciou essa questão da imunidade dos e-books como uma evolução tecnológica, aquela previsão de imunidade a papéis, livros, o objetivo original, né, a razão de ser dessa disposição, era o fomento à cultura. E o fomento à cultura continuou mesmo em a gente ter agora essa mídia digital ao invés do papel. E quando o STF se debruçou sobre a situação, ele pensou que os e-books não seriam nada se não tivessem os e-readers. Então, ele ampliou toda essa visão para tratar da imunidade para ambas as coisas, já que ele foi buscar a intenção do legislador, que era a acessibilidade à cultura. Então, quando um assunto é levado para o Supremo, ele vai buscar olhar para esse assunto da forma mais ampla possível, e até por isso existe ali uma previsão de impossibilidade de existência dessas ações no controle concentrado. Então, eu tenho aqui a previsão do regimento interno do STF, trazendo justamente essa previsão de impossibilidade de existência. Quando a gente fala de uma ação em controle difuso, ainda que tiver afetação a repetitiva ou repercussão geral, eu também tenho ali uma avaliação da interpretação da legislação federal com o intuito de fixar aquele tema, fixar aquela tese. Então, de novo, aqui não é a ideia de eu usar meramente como uma instância recursal, mas sim definir aquele tema. Nesse caso de controle difuso, existe sim a possibilidade de desistência. Por outro lado, quando eu olho para o artigo 988 do CPC, ele fala que ainda que haja desistência do recurso, quando eu já tiver uma questão de repercussão geral ou de repetitivo reconhecida, aquele objeto do julgamento ele pode prosseguir, ele pode continuar sendo analisado, justamente em razão do interesse público. Então, veja que, uma vez a matéria chegando a tribunais superiores, a intenção é que os tribunais superiores, especialmente aqui a gente está falando de STF, olhe de uma forma ampla, decida e fixe ali aquela tese, mesmo que o contribuinte possa desistir, mas quando a gente fala de ação de controle concentrado, ele tampouco poderia desistir. Então, se a gente olha para esses limites ali das ações de controle concentrado e difuso, eu me pergunto se a gente não deveria também ter limites para os acordos, né? Porque esses acordos, eles acabam sendo manifestações de vontade bilaterais, mas de uma parte que interpôs o recurso ou entrou com a ação de controle concentrado. Então, a gente vai ver os exemplos concretos, como no caso da OAB. A OAB entrou com a DIN quanto à MP, que restabeleceu o voto de qualidade, mas será que ela representa a todos? Será que ela teria legitimidade para falar em nome de todos? Será que esse acordo que, enfim, se pedia que o STF declarasse a constitucionalidade da MP sob determinadas condições atendia ao interesse público? O que a gente teve naquele processo que nos causa mais questionamentos? Então, em relação à competência, em relação a uma série de coisas que a gente vai esmiuçar aqui. Então, eu tenho uma autonomia das partes, de certa forma, na minha visão, um pouco engessada, um pouco limitada, quando a gente fala desse tipo de acordo, diferente de um NJP comum,
num processo individual, específico, a gente tem nos tribunais superiores, especialmente no STF, nessas matérias que eu discuti, na minha visão, um pouco mais de limites, tá? Então, eu tenho a influência dos limites que eu já teria nessas ações, de todo modo, para os acordos, é assim que eu enxergo. Evidentemente, como eu falei, o CPC enaltece a autocomposição, há, inclusive, uma série de portarias e comunicados dentro da Justiça Federal que também enaltecem isso, e cada vez tem se falado mais e tem se mostrado uma novidade essa questão de acordos em tribunais superiores. Então, recentemente, a gente tem aí 2 exemplos de algo que não era absolutamente incomum. Agora, para que haja esses acordos e eles sejam legitimados e validados, eu entendo que tem que haver necessariamente um diálogo entre a sociedade, né, que a gente está falando, então, no controle concentrado, quem tem legitimidade para propor essas ações, ou na repercussão geral e no repetitivo. Também a gente tem, por exemplo, figuras de amicus curiae, etc. Então, a gente tem um diálogo com a sociedade. A gente não pode esquecer da tripartição dos poderes, então a gente tem que respeitar essas limitações. E, então, também ter um diálogo com o executivo, o judiciário e o legislativo dentro das suas competências. E, senão, eu tenho um risco desses acordos só intensificarem uma insegurança jurídica e, eventualmente, um descontentamento de partes que não estavam ali representadas por aquele acordo. Então, esse é um cuidado que eu entendo que deve ser tomado. Agora, vamos para os casos concretos e refletir sobre os casos concretos. O primeiro, como eu falei, é aquela DIN da exclusão da TUJ e TUSH da base de cálculo do ICMS. Aqui eu trago uma linha do tempo para mostrar nos 2 primeiros momentos que eu tenho o STJ se debruçando sobre o tema e eu tenho uma divergência sobre isso, que eu tenho ali um repetitivo, que é o tema 986, no STJ, para tratar disso de forma definitiva, mas eu ainda não tenho um julgamento. Existiu uma tentativa de levar esse tema para o STF com o tema 956, mas a conclusão foi de que não tinha uma estatura constitucional que permitisse a apreciação pelo STF desse tema. Mas, quando surgiu a Lei Complementar 194 de 2022, esse cenário mudou. O STF entendeu que ele tem agora a competência para analisar, mas o foco dessa competência, o foco dessa discussão é a constitucionalidade da lei complementar sob o viés de quem teria competência para legislar sobre o ICMS, se seria a União, se a União estaria invadindo a competência dos estados. Então, essa entrada em vigor da Lei Complementar 194 que trouxe esse elemento de constitucionalidade na visão do STF que propiciaria essa discussão. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho essa ADIM, e vocês lembram que a gente tem ADIM que discutem a questão da essencialidade nas tarifas e modicidade de energia, etc. e tal. Então, eu tenho algumas outras ações de controle concentrado com temas relacionados. E o que aconteceu? Nessas 2 ações relacionadas, na 984, a DPF, e na ADIM 7191, do Gilmar Mendes, houve ali a celebração e a homologação de um acordo pelo ministro Gilmar, que contemplaria uma série de avaliações, inclusive o debate em relação a TUJ e TUSH, componentes da tarifa de energia elétrica, para fins de identificação se adequariam ou não à base do ICMS. Então, houve uma comissão especial formada para tratar desse assunto. E nessa comissão estão representados tanto os estados como a União Federal. Então, aqui eu tenho um acordo que fala, vamos interromper esse julgamento, vamos discutir essa questão num grupo, e depois o produto que se busca é levar recomendações, ou sugestões, na verdade, para o Congresso Nacional. E daí uma pergunta, a primeira é, será que o acordo feito nessas ações relacionadas, considerando que dentro do acordo, lá na cláusula 4ª, também se fala da inclusão da TUJ e TUSH na base do ICMS, ela automaticamente mexeria
ou também suspenderia a ADIM, que a gente fala especificamente desse tema, ainda que sob a luz da validade jurídica da Lei Complementar 194, eu entendo que a gente poderia sim, até porque os assuntos são comuns e, de fato, há um acordo feito com partes legítimas para estudar tema que afeta o tema dessa ADIM. Existem posições, como a gente vai ver, diferentes, tá? E a eficácia da lei? A eficácia da lei não é afetada, em princípio, por aquele acordo. Então, o que aconteceu? Houve um pedido de cautelar na ADIM, pedindo a suspensão da Lei Complementar 194, nesse artigo específico da exclusão da TUSD. O Fux concedeu, o que foi chancelado pelo plenário, e suspendeu, então, a lei complementar, a eficácia da lei complementar, até o julgamento de mérito da ADIM, né? Então, até que se verifique se houve uma invasão de competência da União Federal nos estados para regulamentar a matéria. O periculo in mora foi o impacto orçamentário de tudo isso nos estados e também nos municípios por conta da repartição de receita. E existia aqui uma questão de como operacionalizar e como se dá essa composição da tarefa de energia. Vale aqui dizer que o André Mendonça ele foi o único divergente, muito embora ele chegue à mesma conclusão de que deve haver a suspensão da eficácia da lei, enquanto a maioria dos ministros foi pelo caminho de que essa eficácia deveria estar suspensa até a avaliação de mérito dessa DIN, o André Mendonça ele foi por um caminho de que deveria estar suspensa até que o acordo desse frutos, até que o acordo desse resultado, essa comissão, esse grupo de estudos criados para endereçar o assunto perante o Congresso, terminasse o seu trabalho. E daí a Nayane, estou vendo que ela está aqui com a gente, a Nayane também trabalha no escritório em Brasília, é muito atuante nos tribunais superiores, e eu e ela, quando a gente começou a se interessar por esse tema, a gente escreveu um artigo no Jota, e que inclusive é referenciado no voto do André Mendonça para dizer da importância dos acordos, mas dos limites. Então, como ele enxerga esse assunto. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar quais foram as posições no acordo. Então, o Fux vai lá e fala o seguinte, olha, teve mesmo aquele acordo firmado naquelas ADIMs, eu entendo que esse artigo específico não é objeto daquela ADIM, e mesmo na ADIM se fala e se deixa claro que não afetaria um exame de pedido de efeito suspensivo ou uma concessão de liminar aqui nessa ação direta. Então, ele vai lá, até cita, né, a cláusula 4ª do acordo, dizendo que não se oporiam os representantes ali, tanto da União como dos estados, não se oporiam à concessão da cautelar nessa ADIM, enquanto o tema estivesse em discussão no grupo de trabalho, que é um pouco o caminho que seguiu o André Mendonça. Daí o André Mendonça vai lá e fala, olha, eu entendo da mesma forma, acho que a gente tem que suspender a eficácia da lei, enquanto existir, então eu só divirjo das razões jurídicas enquanto existir esse acordo. Ele diverge ali, fala um pouco sobre a questão de não ter sido reconhecida a repercussão geral antes, volta para a questão dos acordos, menciona novamente o que a cláusula 4ª do acordo traz e que afeta a discussão agora em si, e fala que esse grupo teria ali um prazo de 120 dias para apresentar essa sugestão. Então, ele fala, faz todo sentido que sejam suspensos aqui os efeitos da cautelar, e ele coloca ali duas ponderações no sentido de que não caberia, então, dentro daquela questão dos limites, né? Não caberia aos representantes do governo disporem sobre uma eficácia de uma lei complementar legitimamente aprovada pelo Congresso. Então, ele fala o que ele está querendo dizer? Eu não posso ter invasão de um poder no outro. Então, esses são os limites, e nesse sentido ele transcreveu o nosso trecho do nosso artigo. E o segundo ponto dele é a questão da divergência, até quando deveria durar essa suspensão, como eu falei. Quando a gente olha para essa DIN, então, que questionamentos, aqui um resumo de que questionamentos eu fiz para a gente poder debater depois. Primeiro, quais são os limites dos acordos no STF?
Evidentemente, até porque ele se embasou no nosso artigo, eu e a Nayane, a gente concorda que há limites, e embora seja salutar essa iniciativa de acordos, eu acho que é uma tendência e é alguma coisa que é salutar com determinados balizadores. Então, vocês, aqui eu gostaria de colocar para debate na sequência. Vocês entendem que tem esses limites ou deveria ter a liberdade ali, só uma posição homologatória do judiciário? É possível que um acordo feito em uma ação de controle concentrado afeta outra quando tem esse tipo de conexão? Eu acho que especificamente aqui no caso, tal como construído o acordo, fez todo sentido afetar, embora a suspensão me pareça que poderia ser embasada tal como foi nessa suspensão específica nessa ação. Outra questão, como eu falei, houve um acordo para que em 4 meses se desse sugestões ao Congresso Nacional. Essa recomendação validada nesse acordo, ela vincula o Congresso Nacional ou é apenas uma sugestão, né? E quarto, essa sugestão prevista pelo Congresso, ela anula a necessidade do STF seguir adiante com o julgamento se é ou não constitucional a lei complementar em vigor com eficácia suspensa diante da inconstitucionalidade arguída, né? E aqui eu tenho uma outra questão que não é nem dentro do âmbito do acordo no STF, mas será que essa ação de controle concentrado, ela afeta ou desconsidera, afeta e faz com que caia por terra a discussão que haja no STJ? A minha opinião particular é que não, porque são discussões sob óticas distintas. Uma é a questão de essa lei complementar 194, que expressamente trouxe, que não inclui na base de cálculo do ICMS, TUJ, TUST, ela é constitucional ou não pela questão da competência, enquanto que no STJ eu estou discutindo qual é efetivamente a base de cálculo do ICMS, como é a composição da tarifa de energia e se essas tarifas estariam ou não contempladas dentro desse conceito, dentro da base de cálculo do imposto. Então, essas são algumas questões. O que eu vi de positivo nesse acordo é que o grupo ele forma ali um alinhamento entre estados e União Federal, então ali eu tenho um certo respeito à competência que está sendo discutida. Eu tenho esse produto, como eu falei, target, né? O que se objetiva com esse grupo é fazer as sugestões para o Congresso Nacional. Nesse gancho, eu já digo que eu acho que está ocorrendo na homologação do acordo e na proposta do Executivo um respeito ao Legislativo, da forma como construído, já que ele efetivamente sugere algo para o Congresso e não tem natureza vinculante. E eu acho que é salutar a gente ter uma uniformidade em lei complementar, mas ela não precisa ser uma lei federal, podendo ser, sim, na minha visão, uma lei nacional, né? Até porque, se não for assim, eu corro o risco de ter estados cobrando e estados não cobrando, o que vai criar aí uma grande confusão. Eu cheguei aqui já em 25 minutos, eu vou tentar passar rápido pelo resto, mas acho que eu vou estender aí até uns 40. Segundo exemplo. O segundo exemplo é da DIN, como eu falei, que questiona a retomada do voto de qualidade conforme a previsão da MP 1160 de janeiro desse ano. Então, só para lembrar, eu tinha ali o voto de qualidade até 2020, quando a Lei 13.988 definiu que o empate seria pró-contribuinte, mudou o dispositivo que tratava desse assunto na lei e veio a medida provisória agora em janeiro, falando que o voto de qualidade deveria voltar. Então, que o voto da presidência é o voto que deveria prevalecer. E como a gente tem a presidência, maior parte, as presidências ocupadas por representantes do fisco, ali existe uma discussão se esse voto de qualidade, de fato, prejudica os contribuintes. Então, todo mundo tem acompanhado toda essa discussão da necessidade ou do cabimento da volta do voto de qualidade ou não. Mas fato é que existe uma grande discussão não só na sociedade, na comunidade jurídica, mas também política, né? Então, nos bastidores se diz que o Lira não ia aprovar a MP, nem mesmo conforme o acordo que havia sido anunciado pelo Ministério da Fazenda, Ministério das Finanças, pelo Haddad e
e pela Confederação da OAB. E daí, então, o governo propôs esse projeto de lei agora em maio, em tramitação em regime de urgência. Então, o que a gente tem ainda é um cenário de indefinição mantido. A MP está para caducar se ela não for votada até 1º de junho. A expectativa é de que, de fato, ela caduque. E, então, a gente deve ter aí, entre aspas, como diria o Luiz Paulo, uma trégua, né? uma bandeira branca aí, no CARF dos julgamentos importantes, justamente porque com a MP caducando, volta a regra do empate em favor do contribuinte, até pelo menos que esse PL seja de fato apreciado. E existe uma grande força do governo para que ele seja apreciado logo e votado logo. Então, aqui, o que era essa pretensão de acordo? Só lembrando que o acordo ainda não foi homologado, tá? Como foi noticiado e como a gente viu, o Haddad e a Confederação da OAB, Nacional da OAB, acabaram firmando um acordo e apresentando nessa ADIM uma petição conjunta dizendo, olha, e a OAB dizendo, olha, eu peço a emenda da minha inicial, na qual eu pedi a inconstitucionalidade dessa MP, para pedir o reconhecimento da constitucionalidade da MP, desde que observados determinados pressupostos, desde que atendidos determinados pressupostos. Então, no sentido de que, uma vez o tema sendo definido no CARF por voto de qualidade em desfavor do contribuinte, deveria haver a possibilidade de um acordo de transação, com afastamento de juros e multa, não deveria ser afastada a representação fiscal para fins penais, deveria haver uma garantia de certidão, e deveria ter a possibilidade de quitação dessa dívida mantida mediante prejuízo fiscal. Então, esse era o acordo apresentado e que se sentou em cima. Não andou. E daí, veja que há uma mudança muito grande no pedido, né? Então, inicialmente, se pedia a inconstitucionalidade da MP. Depois se definiu pediu a constitucionalidade da MP. Então, se mudou drasticamente o pedido e com pressupostos que foram discutidos entre a Confederação Nacional da OAB e o ministro da Fazenda. Agora, olha que loucura. Quando a gente olha esse processo como ele andou, não teve, então, como eu falei, ainda a homologação desse acordo, mas tiveram manifestações de outros órgãos do Executivo, como, por exemplo, a AGU e o MPF, dizendo, na verdade, não corroborando aquele acordo, mas sim dizendo que cabe ao Congresso definir essa questão, tanto pela a conversão, né, da MP, que no caso aqui é o que a ADIM trata, a conversão da MP em projeto de lei, e que isso, então, seria um problema do Congresso e que depois o Judiciário poderia apreciar. Então, eles não opinaram pela chancela do acordo. Então, quem fez esse acordo? Era aquilo que eu falei, né? O Executivo fez, o Ministério da Fazenda fez, ele poderia ter falado por todo o Executivo, e a Confederação da OAB poderia também? São coisas que a gente precisa refletir. Além disso, eu tenho o risco aqui, se a MP caducar, dessa ADIM perder o objeto. Mas se o PL passar, eu não vou ter o mesmo problema de fundo? Será que isso reaviva, né? Será que esse acordo poderia ser estendido para essa nova ação, eventualmente? E eu tenho ali, em paralelo a esse pedido de acordo que não foi, esse acordo que não foi homologado, um pedido cautelar de suspensão dos efeitos da MP para manter o status quo e subsidiariamente suspender os julgamentos no CARF, enquanto vigente aí a MP e não for convertida em lei. O pedido também não foi apreciado, então ainda vigora hoje o voto de qualidade, pelo menos até que a MP caduque. A gente já falou das razões políticas, essa questão do recesso branco, se caducar a MP e ainda não tivesse sido aprovado o PL, e aqui eu só estou resumindo quais foram os meus questionamentos. Então, o que acontece se esse acordo for formalizado agora, antes da MP caducar? Ele se estende ao PL? Essa é uma primeira dúvida. Esse acordo, sendo celebrado por essas partes que eu mencionei, e não necessariamente representando o todo dos seus órgãos, vincula? A quem vincula? Quem tem essa legitimidade para formular o acordo? Né? Eu coloquei aqui, em nome da União, do Executivo. É Ministério da Fazenda? É a AGU? É a MPF? Quando eles são contraditórios, o que prevalece?
ou quando eles são silentes e não anuem expressamente com o acordo. A OAB, quando trata do voto de qualidade, também pode falar em nome de todos? E considerando que o PL e a MP são iguais em seu conteúdo, será que a DIN poderia se manter? Em princípio, ela perde mesmo, né, o seu objeto. Há possibilidade do STF validar o acordo já no contexto do PL? Então, aqui eu já antecipei as minhas ponderações sobre esse acordo. E o último ponto que faltou eu falar é o seguinte: o meu entendimento é que esse acordo, ele, como tantos outros, poderia ser válido se ele já contemplasse, e aqui em alguns aspectos ele contempla, previsões que já estão vigentes, previsões normativas já vigentes. Então, um exemplo. Uma das coisas que se colocou ali como contrapartida a se aceitar o voto de qualidade foi que esses débitos, uma vez mantidos na disputa administrativa por voto de qualidade, poderiam ser objeto de acordo de transação tributária. E a gente tem hoje previsão de transação tributária para débitos. Então, me parece que isso está de acordo com uma previsão vigente. Então, não por si só, não violaria qualquer coisa. Então, ali eu acho que tá ok esse acordo, porque ele não transborda determinados limites que eu acho que existem, né? Agora, algo que não foi previsto e compactuado, bem como retirar a legitimidade do STF apreciar a inconstitucionalidade, isso eu já acho mais questionável. Então, eu coloco aqui que quando eu tenho fundamentos legais, me parece que o acordo pode ser válido, então, não só nesse caso, mas transpondo para qualquer outro. Agora, eu tenho que observar os balizadores sob pena de eu criar uma grande insegurança jurídica e invasão dos poderes. O Executivo não pode dizer, STF, eu já resolvi aqui para você, viu? É constitucional, né? E falar da constitucionalidade, mesmo sem ter aprovação em PL, é complicado. E então, eu coloquei aqui essa questão destacada dos limites que eu e a Nayane trouxemos no nosso artigo. E em relação a acordos, é isso. Agora, eu não sei como vocês querem fazer, Eduardo, Tércio, vocês querem abrir para uma conversa agora ou vocês querem que eu passe rápido para a transação tributária atualidades? Andréia, se você quiser dar continuidade, veja, a gente ainda não tem nenhuma pergunta no chat aqui. Certamente teremos, eu mesmo tenho perguntas. Não sei se o Tércio quer fazer alguma agora. Mas se você quiser já, na minha opinião, tá? Na minha visão, seguir com a transação em matéria tributária, a gente segue e depois a gente passa para as perguntas. Porque eu, de fato, tenho questionamentos já sobre esses primeiros pontos colocados. Tá bom. Então, acho que ninguém está se opondo, vamos seguir. Perdão, pode continuar. Imagina. Eu trouxe bem pontualmente aqui nessa agenda coisas específicas, né? Então, quando a gente fala transação em nível federal, a gente vê muito a vinculação de descontos e na transação regulamentar, exceto no programa Litígio Zero, o condicionamento de se usar prejuízo a situações especiais em que eu tenho realmente aquela dívida classificada como irrecuperável e baixa recuperabilidade. Então, sempre se olha para a capacidade de pagamento. Só que eu observei que tivemos alterações recentes na forma de computar a capacidade de pagamento sem que houvesse alterações legislativas. Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção e compartilhar com vocês, se perceberam também isso com os clientes. Queria chamar a atenção um pouco de quais os pontos principais do programa Litígio Zero, já que ele está se encerrando aí no final desse mês, e quais são alguns gargalos já identificados para quem já fez a adesão. Falar um pouco do edital que está em vigor do município de São Paulo, transação por adesão, e comentar rapidamente essa questão de alterações na transação do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Mudanças na fórmula da apuração da capacidade de pagamento, conhecida como CAPAG. Até o início do ano, a Procuradoria ela olhava para determinadas variáveis, que eu aqui coloquei: massa salarial, guias de previdência social, pagamentos de tributos por DARFs e terceiros, rendimentos de aplicações financeiras, o valor total das inscrições e de benefícios fiscais e quais as inscrições garantidas. Considerava-se também qual a afetação da capacidade de geração de resultado do contribuinte
a partir dos dados que ele dava de receita bruta, comparando ali a queda eventualmente nos anos, número de funcionários, demissões, entre outros, até porque muitas das transações também davam benefícios para aqueles que tinham sido fortemente afetados pela pandemia. Então, eles calibravam o percentual de descontos e a CAPAG de acordo com essas variáveis aqui. Depois, agora no início de 23, tem se falado em palestras, principalmente, mas pouco divulgado publicamente, no sentido de não ter essa informação clara, né, site de PGFN, etc., algumas novas variáveis com pesos importantes. Então, eu tenho, por exemplo, agora, um olhar sobre as notas fiscais de saída. Eu tenho um olhar sobre o valor total da receita bruta, valor total das aquisições imobiliárias nos últimos 5 anos. E eu tenho aqui uma fórmula da CAPAG alterada. Isso, como eu falei, sem qualquer mudança legislativa. E daí, que tipo de distorções e de falhas nós já pudemos identificar nessa nova fórmula? Primeiro, ela não identifica o real endividamento e comprometimento dessa receita informada pela empresa, com compromissos como bancos, funcionários, folha de saldo, etc. Então, hoje ela não considera essas outras coisas. As notas fiscais que ela pede de saída, ela não faz distinção de CFAP. Então, nem sempre essas saídas representam receita, nova receita, né? Então, talvez ela também seja um balizador que leve a erro. E ela também não considera, na verdade, ela considera como capacidade de pagamento bens que não podem, na verdade, ser desfeitos, né? Que o contribuinte não pode se desfazer deles, sob pena de afetar a própria continuidade da sua atividade econômica. Então, por exemplo, quando eu estou falando de veículos que aquela empresa tem, mas ela é uma transportadora, evidentemente ela não vai poder se desfazer desses veículos para pagar suas dívidas. Então, essa não é uma capacidade, porque senão ela simplesmente não tem atividade, né? Então, o que a gente vê como efeito prático dessa nova fórmula? Primeiro, na prática, um aumento exponencial da capacidade de pagamento. Então, tem um caso concreto que eu discuti, inclusive, com a Jussandra Hickman, que um cliente dela, passou a capacidade de pagamento pela fórmula antiga de 1 milhão para 44 milhões. Então, do rating D, ele passou para o rating A, o que é uma variação muito brusca e faz com que as condições para uma transação sejam totalmente diferentes, né? E daí, quando você tenta questionar essa fórmula, você tem um instrumento que é o pedido de revisão. Mas esse pedido de revisão não tem sido apreciado com a celeridade necessária. Então, isso tem se acumulado, tem tumultuado o trabalho para novas transações, inclusive, e está gerando uma bola de neve. Além disso, o que eu trago de questionamento? Eu questiono a questão da isonomia, porque se até o ano passado esse cliente tinha rating D, podia fruir de uma série de descontos, e agora com a nova fórmula ele tem A, será que faz sentido ele não ter as mesmas condições de que ele tinha no ano anterior, ou que outros tiveram e fruíram de benefícios que agora ele não pode fruir? Essa questão da necessidade de revisão, eu preciso ter uma maior efetividade desse instrumento, né? E eu acho que a gente tem que ter a revisão também da própria fórmula e de uma conversa, uma consulta pública, uma conversa com a sociedade de quais seriam os elementos que, de fato, poderiam aferir essa capacidade de pagamento. Até porque acaba sendo uma coisa muito mais financeira do que jurídica, né? E a necessidade de transparência para essa fórmula. Então, isso é o que eu queria chamar a atenção de mudança em relação à CAPAG como um requisito que é amplo para a gente fazer aqui transações que objetivam descontos, etc. Agora, vamos passar para o Programa de Redução de Litígios Fiscais, conhecido como Programa Litígio Zero. Então, todo mundo sabe que a ideia dele é olhar para processos administrativos, processos de contencioso administrativo, para reduzir o estoque no CARF. Em princípio, o prazo para adesão era até março, né, final de março, agora ele foi prorrogado até final desse mês, 31 de maio. Precisa apresentar o formulário de adesão, prova de recolhimento, e se você for usar prejuízo fiscal e base negativa, toda uma certificação para o contador habilitado. E, como eu falei, os débitos elegíveis são aqueles em discussão no contencioso administrativo, pendente de julgamento da RJ, CARF,
e também de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito na dívida ativa. Os benefícios são parcelamento, inscrição em dívida ativa é só para pequeno valor, tá, gente? A questão dos benefícios, parcelamento, possibilidade de uso de prejuízo fiscal e base negativa, inclusive para débitos de alta e média avaliação de grau de capacidade, de recuperabilidade, né? Então, isso não é comum, o comum na regra de transação normal é só também para irrecuperáveis. Eu posso também usar saldos de prejuízo fiscal e de base negativa, de responsável tributário, corresponsável, controlada, então eu tenho uma vasta gama aqui de possibilidades de uso de prejuízo fiscal e base negativa. Tenho aqui prazos e formas de pagamento que vão variar no tempo, o tipo de entrada, qual percentual que você pode matar com prejuízo fiscal e base negativa, ou simplesmente, se você não tiver esse prejuízo fiscal e base negativa, como que você, na verdade, quando você não tem o rating C e D, como é que você vai fazer para usar esse prejuízo fiscal e base negativa sem ter descontos? Então, esses quadros resumem o que é o programa. Esses quadros, inclusive, podem ser obtidos num alerta que nós soltamos aqui no escritório para os nossos clientes, e que também fica disponível no site do Pinheiro Neto, com esses balizadores e quais são esses critérios. Esse quadro, inclusive, eu peguei de lá quando nós fizemos o alerta. Prazos e formas de pagamento também é a mesma coisa, aqui é para pequeno valor, lá em cima era para todos os débitos em contencioso administrativo. Aqui eu trago, na minha visão, alguns prós desse programa, que é a questão do uso de prejuízo fiscal e base negativa sem discricionariedade em relação à CAPAG. Uma regra objetiva, né, para o uso de prejuízo fiscal e base negativa, que é diferente da regra corrente normal, que se fala que pode usar a exclusivo critério da PGFN, então é super difícil, da PGFN ou da Receita, é super difícil eles aceitarem como critério, principalmente a PGFN, porque eles falam, vou aceitar depois de tudo, conforme eu quiser, e aqui eu tenho uma regra objetiva, você precisa aceitar nessas condições prejuízo fiscal e base negativa de todas essas pessoas, e inclusive quando o contribuinte é bem ranqueado. Também não tenho piso de valor, né? Enquanto na transação individual eu tenho lá, na simplificada, de 1 a 10 milhões e na ordinária acima de 10 milhões, aqui eu posso fazer de qualquer valor esse programa de litígio fiscal. O que eu vejo de contra é esse prazo curto de pagamento. Você vai até 12 parcelas. Enquanto que eu tenho a possibilidade de até 120 na transação ordinária, exceto o previdenciário, que são 60 meses, contando, inclusive, empresas IRJ e determinadas sociedades, um prazo ainda maior de 145. Então, esse prazo não é algo que eu vejo como um ponto negativo. O que a gente tem em qualquer um dos cenários, os mesmos limites de redução, 65%, mesma aplicação de descontos só para débitos irrecuperáveis e baixa recuperabilidade, então, nisso não teria uma variação nas transações já existentes. Então, aqui eu trago como conclusões que, para mim, faz sentido para empresas com dívida classificada como alta e média recuperabilidade, com baixas perspectivas de êxito para levar isso para o judiciário e que aquela empresa tenha prejuízo fiscal e base negativa. Também empresas com débitos inferiores a 1 milhão, já que ela não consegue ir para uma transação simplificada ou individual. E eu entendo, evidentemente, ela tem que ponderar no tempo a questão de redução de multa e juros no prazo, né, e fazer essa conta matemática. Eu acho que não faz sentido para empresas com débitos irrecuperáveis ou baixa recuperabilidade que não tenham prejuízo fiscal e base negativa, porque não vão poder alcançar os mesmos descontos e nenhum prazo tão estendido. E daí eu queria comentar uma dificuldade prática que eu observei ao tentar fazer a adesão no PRLF. Primeiro, no primeiro momento do sistema, quando você colocava débitos, você tem débitos sob o critério objetivo da CAPAG, que a gente tratou até agora, e você tem a possibilidade de inclusões de débitos com critério objetivo. Por exemplo, débitos em contencioso administrativo há mais de 10 anos. Então, isso é um critério objetivo. Só que quando você ia para a simulação para aderir ao sistema do programa Litígio Zero, ele não te dava nenhuma redução. Quando você era um contribuinte de capacidade A, ele não te dava nenhuma redução desses débitos há mais de 10 anos, o que me parecia um contrassenso com o que estava na lei. Eu até tive a oportunidade de discutir esse ponto com a Receita,
E a Receita falava, não, se você olha o artigo 12 da portaria, ele fala que você tem que observar CAPAG para todas essas situações. Só que quando eu tenho a própria regra falando que é um critério objetivo que já é classificado como irrecuperável, a CAPAG seria de recuperabilidade, né? Já que a CAPAG é feita para chegar nisso. Então, eu questionei. Num segundo momento, o sistema começou a dar, sim, os descontos. Mas, na minha visão, deveriam ser dados os descontos máximos. E o que eu observei foi, a depender do cliente, esses descontos variavam. Embora eles conseguissem o desconto para 10 anos, eles variavam um pouco. E eu entendi que estava havendo um mix entre capacidade de pagamento e critério objetivo. Por ser de 10 anos, eu vou dar desconto, mas eu vou dar mais ou menos desconto conforme a CAPAG desse contribuinte. O que não me parece que existe clareza ou transparência em relação a essa intersecção. Em que grau que eu vou estar? Então, isso eu acho que foi um problema, é um problema e é discutível dentro do âmbito do programa Litígio Zero. Juro que eu já estou acabando. Esse é o último slide do município de São Paulo, e daí eu só vou comentar uma coisa do Estado. Só para vocês saberem, então, a gente tem hoje aberta uma transação municipal até 21 de agosto. Ela é bastante restrita, na minha opinião, né, porque ela veio, na minha visão, também um pouco tardiamente, com o objetivo de auxiliar os setores atingidos ali pela pandemia, sobretudo cinema, teatro, clube de diversão, clubes, congêneres, pensão, hospedaria. Eu enxergo que esses estabelecimentos hoje, eles estão bombando, né? Desculpe o termo, mas eu acho que tinha uma demanda represada, eles efetivamente na pandemia foram muito afetados, mas agora eles estão realmente recuperando o prejuízo. Eu achei que foi tardia nesse sentido, mas de todo modo ele permite a inclusão de débitos anteriores até agora a edição da lei em abril. E quais são os benefícios, né? Eles concedem benefícios de descontos até 95% nas dívidas de IPTU e ISS, mas, de novo, para imóveis cadastrados em códigos específicos dessas atividades e também para serviços específicos relacionados a esses setores afetados pela pandemia. Então, eles falam, por exemplo, academia de ginástica, cabeleireiro, ateliê de costura, transportes escolares, etc. E um outro gargalo que eu acho que é muito restritivo é esse teto de R$510 mil da dívida a ser transacionada. Então, no fundo, é legal que o município trouxe uma transação, mas eu acho que tem muito espaço para ampliação desse instituto, tanto aqui como em outras unidades da federação. E, por fim, eu não tenho um slide sobre a transação do Estado, mas a gente sabe que a transação no Estado ainda são poucos os exemplos, e conversando um pouco com a Procuradoria do Estado, eu tive a informação de que eles estão remodelando essa transação estadual e deve vir novidades aí, eles falaram entre aí o meio do ano até setembro, novidades na transação estadual, aproximando-a mais da transação federal. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e estou curiosa para ouvir vocês, se vocês concordam, discordam, quais as considerações sobre esse assunto. Vou parar aqui de compartilhar. Obrigado, Andréia. Bom, eu já tinha a expectativa de que seria realmente bem importante e profunda toda a explicação, né? Talvez, na minha opinião, sim, e na opinião de muitos, uma das maiores autoridades no tema hoje de solução de litígios é a Andréia. Então, para quem está aqui hoje compartilhando essa aula, é um privilégio, eu me considero privilegiado por isso. Eu tenho alguns questionamentos, não sei se alguém pretende fazer questionamentos antes de mim, eu posso ficar para o final da fila sem problema algum. Se não tiver ninguém aqui que queira fazer algum tipo de consideração, eu já faria algumas. Bom, então eu vou seguir aqui por enquanto, depois eu passo a palavra para os demais. André, com relação à primeira parte da sua exposição, é um ambiente bastante novo, né? Eu mesmo fiquei surpreso recentemente quando eu vi que tinham esses temas, e fiquei surpreso também, para ser bastante franco, quando eu vi a OAB representando eventualmente aí toda a comunidade, né? Num acordo perante lá, em face do processo que corre, né? No Supremo Tribunal Federal, e a questão é exatamente essa, né? Você não enxergaria a necessidade
de ter uma regulação dessa representatividade, eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque, veja, claro, tem um ponto também de que os acordos eventualmente feitos em temas de repercussão geral ou repetitivos, né, no fato, ou de controle concentrado, perdão, vão atingir a todos os contribuintes. Então, quer dizer, como trabalhar, na sua opinião, se é que é possível ter uma opinião fechada e formada, né, porque é tudo muito novo e recente, mas me parece assim que, para mim, certamente incomoda o fato dessa dificuldade, eventualmente, que teríamos a comunidade, vamos assim dizer, né? Em ter a participação num acordo que vai afetar tantas pessoas. Por exemplo, TUSD, certamente afeta todos. É um tema relevantíssimo. O voto de qualidade certamente é importante, menor escala, mas eu vejo essa questão como bastante importante. Começaria com essa pergunta, se você acha que não demandaria uma regulação de como desenvolver esses acordos, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço. É uma questão que também me intriga e que eu coloquei ao longo da minha exposição, né, Eduardo? Eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que... Seria ótimo uma regulamentação, se isso realmente se tornar recorrente, esses acordos. E em que sentido? Qual seria, na minha visão, o caminho a ser endereçado? Eu acho que depende do tipo de acordo. Na minha visão, o acordo feito na ação de TUSD, né, na ação correlata, me parece muito mais adequado do que na ação do voto de qualidade. Por quê? Porque ali se acordou olhar para o tema mais profundamente e propor soluções ao poder adequado, que seria o poder legislativo, né? Então, eu acho que a gente tem que observar, quando voltar o resultado desse grupo de estudos, o que o STF vai fazer com isso. Porque, por outro lado, me parece que não deveria se furtar a avaliação da constitucionalidade da lei complementar, porque não é exatamente esse o ponto do acordo. Mas um acordo, num contexto de uma DIN proposta pelos estados para tratar, né, com a União Federal dessa norma, eu acho que a gente está falando dos entes, efetivamente, que têm a competência tributária para olhar para isso. Então, me parece que esse acordo, nesse sentido colaborativo, das pessoas com competência e respeitando também, né, então, a competência de tributar, respeitando a competência dos poderes, dos três poderes, me parece que é um acordo que fica de pé, né? Agora, quando eu olho, por exemplo, para o voto de qualidade, é o que a gente estava falando. Será que eu abrir mão da discussão e tirar do poder do judiciário avaliar a constitucionalidade porque eu fiz um acordo, eu individualmente, que não represento a integralidade das pessoas? Então, a Confederação da Ordem representa os advogados. Mas e as empresas? E outras associações? A gente não teve, até onde eu sei também, posicionamento de amicus curiae corroborando esse acordo. A gente não teve nem mesmo do executivo, como eu alertei. Então, me parece que, nesse caso, eu teria uma restrição a esse tipo de acordo, exceto pela parte que o acordo é, na minha visão, um tanto quanto inócuo. Por quê? Porque já se poderia fazer mesmo sem o acordo, como a história deles terem acordado que o débito pode ir para a transação. Então, ali naquela parte é legítima, mas precisava de um acordo para isso? Não, entendeu? Então, essa é a minha visão do assunto. Tatiana Biarco quer fazer uma pergunta. Por favor, Tatiana. Sim, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizo a doutora Andréia pela disposição, muito concisa e em pontos extremamente importantes que a gente vem vivenciando no momento. E aproveitando a pergunta também do doutor Eduardo, que foi também extremamente importante, tocou num ponto nevrálgico assim, da situação, minha pergunta também é nesse sentido. Primeiro, eu faço uma provocação, né, para a gente pensar assim, até que ponto esses acordos já não existiam no âmbito do Supremo, em especial quando o Supremo, muitas vezes, decidia pela constitucionalidade
ou inconstitucionalidade, modulava os efeitos. Quando o Supremo diz assim, olha, eu entendo que é inconstitucional, mas eu estou modulando os efeitos para que o Congresso edite uma lei complementar e ele tem até o prazo de, sei lá, dezembro de 2022 para editar uma lei complementar, até que ponto isso também não foi fruto de um acordo, né? Então, talvez me pareça que hoje, de uma certa forma, a questão está até um pouco mais transparente do que se tinha antes, que a gente sabe que isso existe mesmo. E aí, o outro ponto que a minha provocação é a seguinte: quando a gente pensa no Código de Processo Civil, quando as partes num litígio cível, né, que elas fazem um acordo, não há reconhecimento da procedência do pedido. Você não tem um reconhecimento de mérito num acordo, né? Você tem uma decisão que homologa um acordo entre as partes e que depois você tem um cumprimento, né, uma execução desse acordo caso haja um descumprimento. Não me parece que seja possível, e aí eu gostaria de ouvir a opinião também da doutora, no âmbito do Supremo, a gente ter esse tipo de natureza. Então, me parece que o Supremo, ao realizar um acordo, como se propõe, né, no caso da TUST, ou até mesmo no caso do voto de qualidade, que no final das contas a decisão dele vai ser uma decisão de mérito, não vai ser uma decisão homologando um acordo, né? Ele vai ter que decidir, até porque essa decisão, para ela ter efeito vinculante na forma do Código de Processo Civil e para que ela seja observada pelos juízes, tem que ter uma apreciação de mérito. Então, me parece que o acordo vai ser muito mais para subsidiar talvez a modulação ou não dos efeitos daquela decisão que o Supremo vai ter que enfrentar de qualquer maneira. Não, estou muito errada ou seria mais ou menos esse o caminho, assim, essa minha provocação? Muito obrigada. Obrigada a você, Tatiana. Eu vou trazer aqui algumas considerações. Acho que você tem razão de que a gente tinha, em determinada medida, acordos talvez não expressos, né, não manifestamente expressos. E eu até me pergunto, né, quando o Supremo dá esses prazos, por exemplo, para o Congresso editar regras até tal período, qual seria a sanção se o Congresso não fizesse isso? Né? E quanto o Supremo poderia impor uma sanção? Então, isso também passa pela minha cabeça. E daí, quando você fala dos acordos no STF e os efeitos deles, se eles prejudicam ou não a análise do mérito, passa pelo que eu respondi para o Eduardo, na minha visão. Por quê? Porque vai depender do tipo de acordo. Então, no acordo da TUST, ele ou foi homologado e ele tinha uma extensão que, na minha visão, poderia ser homologado porque ele traz elementos para contribuir. O objetivo dele é trazer elementos para contribuir com a discussão de mérito e a resolução de mérito. Enquanto que, na minha visão do voto de qualidade, não se homologou e se sentou em cima, porque ele basicamente está querendo resolver pelo STF. Então, uma hora ele pede a inconstitucionalidade, outra ele fala, é constitucional mesmo? Diz que é inconstitucional. Não é você que diz que é constitucional ou não, né? Então, eu acho que vai depender um pouco da extensão, mas eu acho que esses acordos eles não deveriam, em princípio, suprimir a decisão de mérito no contexto que eu falei inicialmente, de que esse tipo de ação não é uma instância recursal, uma terceira instância, é a fixação de uma tese. Para isso é necessário se avaliar o mérito, ainda que se chegue a determinados acordos, né? Então, e aí a questão da desistência ou não, né, que a gente falou no primeiro quadro. Tércio, quer fazer um Eu te respondi, Tatiana? Ah, perdão. Sim, muito obrigada. Tércio. Obrigado, Eduardo. Só queria fazer uma ponderação. Acho que é muito interessante esse ponto que a doutora Tatiana levantou, e também já tinha sido mencionado antes pela Andréia. E aconteceu na DC 49, que foi o fato do Supremo fixar esse prazo. Ele fixa o prazo até o final do ano, para que o legislativo resolva a situação. E se não resolver, ele já dá a solução. Ele fala, o contribuinte pode continuar tomando crédito. Então, ou o Congresso legisla, ou então está resolvido. Então, a gente vive aí uma certa crise no sistema de checks and balances, né?
Hoje de manhã eu até estava no congresso do IBDT e o tema era a legalidade, a crise da legalidade tributária. A gente estava discutindo muito lá a questão da legalidade suficiente, que o Supremo tem feito nos últimos anos. Acho que a ponderação que eu tenho aqui, na verdade, é uma preocupação minha, é onde que estarão os limites para tudo isso que a gente está vendo. Quem vai construir esses limites? O próprio Supremo vai construir os próprios limites dele? É um pouco preocupante tudo o que está acontecendo. Claro, é evidente que em algumas situações pode até ser conveniente a gente ter um certo acordo no Supremo em alguma questão, mas nessa do voto de qualidade, como vocês bem levantaram os pontos, quem diz que não só a OAB, claro, a OAB estava querendo costurar isso, mas as empresas, a maioria que eu conversei, não estava de acordo. E mesmo os advogados, uma boa parte também não estava de acordo. Então, é evidente que os instrumentos são importantes, mas a gente tem que se preocupar e tentar, e acho que tem que partir de nós, tentarmos indicar de alguma forma onde estão esses limites. E tem que estar na própria legislação. E tomara que a gente consiga construir limites que façam com que esse nosso ordenamento não balance. Não, perfeito. Eu estou de acordo também, Tércio. Com relação a esse tema, algum outro questionamento? Eu sei que é um tema muito novo e que traz muitas dúvidas, mais do que, né, certamente, né, certezas cada vez menos, né? A gente tem que ficar atento aqui ao que vem acontecendo, mas ainda é um processo de amadurecimento, né? Inclusive com relação a essa questão dessa jurisprudência, depois do CPC de 2015 também, com essa amplitude que se deu à teoria dos precedentes, né? Que é algo muito recente e que ainda causa bastante espécie. Eu confesso a vocês que eu acho que é importante, é uma evolução, mas muitas vezes me vejo ainda com dúvidas sobre a que ponto chegaremos com relação aos limites do Estado de Direito que deva se conjugar, né, a esse consequencialismo ou a essa nova teoria, nova modalidade, nova forma de enxergar o sistema judiciário brasileiro com os precedentes e com, obviamente, toda essa gestão de eventos futuros que o Supremo, principalmente, vem fazendo, e muitas vezes não resolvendo completamente a questão, né? E haja vista, não só no Supremo, a semana passada, até fazer um comentário aqui, o julgamento que é muito relevante, né, que nós tivemos na questão das subvenções lá no STJ, em que foram fixadas 3 teses, e uma das teses fala que a Receita Federal teria que fazer a avaliação, pelo menos é isso que eu entendi no final, né? Claro que teve aquela questão lá do André Mendonça, se suspendia ou não suspendia, depois ele voltou atrás, não suspendeu mais a decisão do STJ, mas nas teses fixadas para subvenção, e aí nos jornais saem informações de que, olha, o governo venceu aqui a questão das subvenções, colocando um medo danado nas empresas, mas ao mesmo tempo não. Por outro lado, não me parece que seja assim, não. Parece que foi reafirmado lá, desculpe, é um assunto paralelo aqui ao da nossa reunião de hoje, mas é mais para esclarecer essa dificuldade que eu mesmo venho tendo com relação a essa, não sei se eu chamo de microgestão ou macrogestão, mas essa gestão de absolutamente tudo, inclusive do que a Receita tem que fazer, do que agora o Legislativo deveria fazer. Não sei se a Andréa quer fazer algum comentário sobre isso, mas eu acho que carece de regulação, Andréa, na minha opinião. Eu acho que nós ficaríamos um pouco mais confortáveis, eu me sentiria mais confortável se tivéssemos regulação, tá? Não sei se você quer fazer algum outro comentário. Nós temos aqui o Carlos, antes da Andréa se manifestar, ele não está com a câmera ligada. Deixa eu ver se ele tem aqui. Ele tem questionamentos. Eu vou ler os questionamentos que o Carlos fez e passar para a Andréa. Elogiou, né, a exposição e gostaria de questionar em relação à transação tributária estadual ou federal
na hipótese de mora, de haver mora do fisco em apreciar o pedido de transação, caso haja prejuízo ao contribuinte, como a necessidade de apresentar regularidade fiscal ou em face de penhora ou de valores de contas bancárias da empresa, como o Poder Judiciário Federal ou estadual deveria tratar o tema. Seria possível o contribuinte buscar uma solução ao Judiciário com base nas tratativas de transações, protocolos, ou seja, se o Judiciário tem porque, veja, né, acaba sendo realmente o remédio se o fisco demora para dar uma resposta. Por exemplo, vai acabar um edital, você está na categoria A ou B, lá na classificação A ou B, faz um pedido de revisão e não consegue ter essa revisão da sua CAPAG dentro do prazo. Acho que é mais ou menos essa ideia do que ele está colocando aqui. André, quer fazer um comentário? Porque, de fato, aí voltamos para o judiciário, né? Voltamos para o contencioso. É um problema, porque a gente quer justamente evitar isso, né, Eduardo? Bom, só para finalizar o comentário do tema 1, eu concordo com você que a gente precisa, e acho que é um pouco a linha do que o Teres estava falando, que a gente precisa ter, na nossa visão, uma certa regulamentação, porque gera uma insegurança. Quais são os limites, né? Então, basicamente, tudo que a gente discutiu agora são basicamente sobre quais são os limites, quem vai regular, como vai regular, e que seria melhor regular para que todo mundo tenha uma expectativa ali mínima. Bom, isso em relação a esse assunto. Em relação ao segundo assunto, Carlos, obrigada pelo elogio, que bom que você gostou. Eu acho que aqui vai depender um pouco do tipo de transação, né, que você faça. Então, digamos que você esteja numa transação, propondo uma transação individual. Eu acho que ali você tem espaço para realizar, por exemplo, negócios jurídico-processuais e acordos que eventualmente passem pela suspensão, né, dos processos, embora tenha uma previsão de que suspensão de exigibilidade seria complicado, mas suspensão processual é algo que é comum se acordar em transações. Então, essa questão da penhora que você falou é alguma coisa que a gente conseguiria segurar por aí, sem a necessidade de ir ao judiciário. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de uma transação por adesão com prazo, e realmente meu pedido de revisão ele é obstado, eu entendo que sim, que a gente pode ir ao judiciário e que o judiciário tem uma visão ponderada sobre esse assunto. Então, de dizer, olha, se a sua capacidade de pagamento comprovar que você tinha elegibilidade para fazer a transação nos modos que você queria, você poderia fazer isso mesmo que encerrado o prazo. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim, porque essa mora, né, essa demora na decisão não foi culpa sua. Então, acho que esse é um ponto. Você precisa provar que você entrou com esse pedido de revisão, você tem lá, em princípio, os prazos descritos na regra, mas está havendo essa demora e você pode questionar perante o judiciário. Deixa eu ver o que mais você perguntou. Apresentar a regularidade fiscal é um pouco mais complicado, porque você tem a previsão na regra de que ela não daria, né? Mas o que você pode, na minha visão, fazer é se valer também de regras que coloquem que o prazo, mais ou menos, da seu pedido de revisão para ser respondido, ele é de 30 dias. Então, acho que se passar isso, você também pode ir no sentido de que esse prazo foi esgotado e pedir um ofício para que tanto em relação a esse prazo, como o prazo de adesão. Então, você falou assim, se eu perder a adesão porque o meu pedido de revisão não foi feito, o judiciário ele pode impor que a autoridade fiscal faça essa avaliação e conveniência e possibilidade de você entrar na transação com os devidos benefícios no prazo anterior, né, ao fim dessa transação por adesão, ao final do prazo. Então, é sempre recomendável que você faça isso dentro do prazo. Se você fazer depois, realmente isso pode ser mais difícil. Obrigado, Andréia. Você sabe que eu até vou fazer um comentário aqui, aproveitando que ainda não temos outra pergunta. Eu, no começo do ano, quando saiu o programa Tiju Zero e também a transação, né, na Receita Federal, eu conversei um pouco com a nossa última convidada, a Sandra Holanda, e eu falei, poxa, Sandra, ela foi muito solícita, inclusive ela foi nossa convidada na última reunião. Eu falei, Sandra, poxa, a gente tem a dificuldade agora, porque foi quando aconteceu exatamente aquela mudança
na maneira como a PGFN vinha classificando as dívidas, né? Ela fez essa mudança de critérios para o ranqueamento, e a Receita Federal se aproveita exatamente do ranqueamento da PGFN, ela remete para o ranqueamento que a PGFN faz, e não exatamente a própria Receita Federal tem um ranking. Até, de uma certa forma, pode ser interessante, a dificuldade que eu enxergo apenas é a comunicação entre os dois órgãos, que a gente sabe que não existe uma comunicação tão fluida, né, entre os dois órgãos. Inclusive, a gente teve no final do ano passado uma movimentação para, inclusive, deixar a transação tributária federal toda na PGFN, inclusive com relação aos débitos, aos créditos fiscais, né, tributários, que estivessem lá submetidos ao decreto 70235, mas isso acabou sendo, enfim, não sendo levado a cabo. Mas, de uma certa forma, falta realmente, né, Andréa, um esclarecimento, talvez uma abertura maior para que os contribuintes possam entender essa classificação, né? Então, essa é uma crítica realmente bastante importante. A gente bate muito nessa tecla aqui em todos os nossos comitês, né? Mas até esse momento a gente, obviamente, não tem. O que eu queria só saber, dentro da sua experiência, se efetivamente, duas coisas, se efetivamente a PGFN, ela observa critérios que são levados a ela nos pedidos de revisão, se existem casos em que isso efetivamente aconteceu, inclusive trazendo elementos que talvez, não estejam contemplados na fórmula, tá? E o contribuinte tentando, obviamente, buscar essa modificação no ranking, tá certo? Com outras dívidas de outra natureza, mostrando que o fluxo de caixa dessa empresa realmente não comportaria o pagamento no ranking A e B. Acho que é essa pergunta. Depois, se for o caso, eu faço mais uma, senão eu fico aqui monopolizando a palavra. Você tem, na sua experiência, essa resposta? Sim, é possível que você tenha uma efetiva revisão na capacidade de pagamento quando você leve elementos que lidam aquela capacidade a que a PGFN calculou. Então, de repente, há coisas que ela não viu ali, que, por exemplo, você tem um parcelamento. Isso essa dívida é desconsiderada da fórmula da Capag, porque você já vem pagando. Agora, se você não tiver condições de continuar pagando, embora esteja com a dívida suspensa, isso precisa ser considerado na sua capacidade de pagamento. Então, se você demonstra um fluxo de caixa que é impossível você pagar o parcelamento, essa dívida teria que entrar como uma dívida adicional para a questão de você ter possibilidade, capacidade de pagar dentro dos 5 anos sem desconto. Então, você traz, sim, elementos que são ponderados. Quanto à sua questão dos critérios da Receita Federal seguirem, na verdade, a determinação da PGFN, isso advém do artigo 14 da própria Lei 13.988, né, que estipula que cabe ao Procurador da Fazenda Nacional disciplinar, por ato dele, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade da dívida. Agora, eu estou escrevendo um artigo que deve sair em breve, falando justamente de que deve haver uma ampliação até para contemplar, por exemplo, a questão dos 10 anos. Então, que outra dificuldade eu tenho sentido na transação, e aconteceu um caso que a Carolina Espósito me trouxe, que eu fiquei perplexa. Ela me disse que nos editais abertos na PGFN, um dos editais, da Receita, desculpa, um dos editais fala que você poderia pagar lá os débitos de 10 anos com descontos, antes do programa de redução de litígio fiscal. E ela fez uma adesão para o cliente. E daí, ela teve a adesão devidamente homologada, e depois, enquanto pagava, houve uma carta da Receita Federal dizendo que tinha sido rescindida aquela transação, porque ela não teria competência para aprová-la diante de um parecer, que eu não sei se vocês viram, parecer presidencial, que homologou 2 despachos da AGU falando que a competência... Como você falou, né, tem uma briga entre PGFN e Receita Federal.
E daí, nessa briga, esses pareceres da AGU deram ganho de causa para a PGFN, dizendo que em todas as transações seria a PGFN a legitimada para fazer a representação da União perante os contribuintes. Então, a Receita Federal foi lá e falou, bom, eu fiz essa transação, mas eu não podia. Agora, você imagina se isso vira moda? Imagina se o programa Redução Litígio Zero começa a não homologar por causa disso. Mal foi dado publicidade a tudo isso. Então, eu acho que aqui mora um perigo e que se isso começar a acontecer, a gente vai ter que pensar na amplitude, nos efeitos e na vinculação, em ser vinculante ou não, esse despacho presidencial, né? Ou deveria vir via lei, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma questão de legalidade, a gente tem uma questão de competência, a gente tem uma questão de retroatividade, a gente teria muitos fundamentos para brigar. Mas realmente chocante eu ter aí um instrumento para ser, de fato, alternativo e adequado para resolver conflito e pôr dinheiro no caixa do governo, e que eu tenha esse tipo de problema. Na minha visão, é um absurdo. Obrigado, Andréa. Nós temos mais 2 perguntas, e aí, como nós já estamos quase no horário que nós nos propusemos, que é 18h30, eu vou, sem dúvida alguma, dar vazão às 2 perguntas. A primeira delas é da Marina, e depois eu vou passar a palavra para a Tatiana, com a pergunta, mais uma pergunta, e aí nós vamos partir para o encerramento. E eu queria só deixar uma última pergunta aqui, Andréa, porque aí é uma pergunta que é a seguinte: você acha, Andréa, que aquele vigor inicial da transação da dívida tributária federal, de uma certa forma capitaneada, né, certamente capitaneada pela PGFN, para você responder no final, perdeu um pouquinho daquele vigor? A Procuradoria está no momento ali um pouco menos, vamos dizer, trazendo menos novidades, porque ela perdeu um pouquinho aquele vigor que ela tinha no início da ideia, no início da utilização desse instituto, e como a gente pode fazer para revigorar isso. Essa é uma pergunta que eu deixo para o final, mas aí eu vou deixar aqui a Tatiana perguntar já. A Mariana, ela gostaria de questionar a Andréa em relação a eventuais problemas que foram vislumbrados em relação à impossibilidade de o contribuinte questionar a CAPAG no âmbito da PRLF. Não sei se você está o chat aberto, Andréa, se quiser responder essa, e depois a gente já abre para a Tatiana fazer uma pergunta. Tá bom. Marina, eu não enxergo que haveria uma impossibilidade de questionar o rating da CAPAG no âmbito do PLRF. O que eu acho é que existe aquela dificuldade que foi levantada na pergunta acima pelo Carlos, de timing, né? Então, eu teria a possibilidade de aderir mesmo que esse pedido de revisão demore, e daí acho que você pode se valer desses mecanismos, e deveria se valer dele, né, judiciais, infelizmente, dentro do prazo ali, até o final desse mês. Então, eu deveria pedir uma liminar para forçar que a Procuradoria analise meu pedido de revisão para que seja viável eu entrar no programa de redução de litígio fiscal. Em relação à pergunta do Eduardo, eu não acho que perdeu o fôlego. O que eu acho? Eu acho que essa questão dos pedidos de revisão tem tomado muito tempo da equipe, e a gente tem ali um material humano, né? Procuradores limitados, e inclusive abriu agora concurso para novos 100 procuradores, porque não está dando conta da demanda. E, então, com esse acúmulo de pedidos de revisão, eu acho que está mais demorado a própria realização das reuniões e negociações das transações, isso eu senti. Mas eu não sinto que há um desânimo em relação ao Instituto, pelo contrário, até onde eu vou, a Annelise, que é a nova procuradora-geral, junto com o Manuel, tem estudado muitas formas de ampliação da transação, até porque não foi muito bem sucedida a transação de contencioso, né, das teses. Então, eles estão avaliando como, especialmente nos das teses, pensar em descontos e CAPAG, etc., considerando o risk assessment para discussão, considerando, né, jurimetria, que eles têm desenvolvido cada vez mais,
considerando tempo, né, versus dinheiro no caixa. Então, eles estão desenvolvendo tudo isso. Então, acho que eles estão recolhidos para vir com novidades. É assim que eu enxergo. Que bom. Oi, Tatiana. Tatiana. Obrigada mais uma vez. Minha pergunta na verdade, em relação ao comentário da doutora Andréia, das dificuldades da Receita Federal de realizar a transação. Me parece que com esse despacho, né, do ano passado, que foi um despacho, acho, do Guedes, ainda no finalzinho do governo, ele impossibilitou a transação individual da Receita Federal. E ali havia, de fato, uma briga, né, de Procuradoria e Receita Federal de quem teria legitimidade para representar ali o interesse da União nas transações individuais. E eu tive um caso, de fato, que eu dei entrada antes do despacho, mas ele não foi analisado até sair o despacho, e aí quando ele foi distribuído para a equipe me voltou dizendo assim, olha, eu no momento não consigo fazer transação, Tudo porque eu estou paralisado. impossibilitado, mas vamos conversar, está tudo paralisado, exatamente. E aí me parece que tem uma proposta, né, de emenda da MP, que acho que a 11... a MP que também trata do voto de qualidade do CARF, acho que é 173, uma coisa assim, uma proposta de emenda proposta pela Receita Federal para reconhecer expressamente, via PL, que eles têm o direito de fazer transação individual, e também tem uma proposta de emenda da própria Procuradoria vedando expressamente que a Receita faça a transação individual. E minha pergunta era se você tem conhecimento nos bastidores de quantas anda essas duas emendas, se existe uma tendência mais por um lado ou pelo outro. Ainda um pouco na briga de foice. Então, você tem total razão, a transação na Receita Federal está mal parada e não está sendo realizada por conta, exceto as por adesão, né? As individuais não estão sendo realizadas por conta desse parecer. É um parecer do próprio presidente, do Jair Bolsonaro, na época, e é o que eu falei, né? Esse parecer hoje não parece que ele tem validade jurídica para vincular, né? Então, quando você fala da emenda e da iniciativa legislativa, aí sim. Agora, de novo, essa emenda vai depender um pouco da força da Procuradoria ali na política, né? Então, assim, é algo que está acontecendo nos bastidores, mas eu, sinceramente, não sei te dar muito a resposta do que vai acontecer de fato. Mas, assim, eu acho um absurdo a gente ter limitações, até porque a própria PGFN está com dificuldade de pessoas para atender as transações dela. Então, se de fato ficar na competência dela, ela, no mínimo, tem que ampliar. E eu não sei se esse concurso, com 100 procuradores, aliviaria exatamente todo esse interesse, essa vazão de pedidos. E é complicado, né? Você ficar com essas transações acumuladas e mal paradas na Receita Federal. Com o risco que eu falei, que para mim é mais absurdo ainda, sobre as transações por adesão. Perfeito, Andréia, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Tércio para fazer o fechamento aqui do nosso comitê. Chegamos aí no horário, né? Eu brinquei com o André, brinco com o Tércio, né? Acho que conseguir terminar no horário é tarefa para o professor, para o nosso querido mestre Ricardo Mariz de Oliveira, né? Acho que mais ninguém consegue fazer com tanta maestria. Então, passamos aqui 5 minutos, vai estar ótimo. Olha, foi muito bom, como sempre. Muito obrigado, André. Queremos muito. Eu sei que você tem sempre interesse e comentou comigo, olha, quero participar ainda mais. Nós vamos ter mais um encontro no segundo semestre. Depois a gente está pensando em fazer alguma coisa presencial aqui com o nosso grupo, tá? Isso está sendo avaliado aí pelo Halley, pelos conselheiros da ABAT, né? Eu acabo fazendo parte do conselho, tá? Mas te agradeço, Andréa, foi realmente um privilégio te ouvir, sempre muito clara e muito atualizada, né? E tem profundidade, certamente, né? Tem muita profundidade no assunto. Agradeço também já a todas e todos que participaram hoje, pela presença. Passo a palavra para o Tércio, já desejando boa noite a todos vocês, agradecendo de novo a Andréa. Obrigado, Tércio, também a você. Passo a palavra.
Obrigado, Eduardo. Queria agradecer também a presença, muito importante ter todos aqui para a gente conseguir construir novos contornos aí dessas discussões que são muito importantes. Agradecer a Andréa pela participação, sempre muito enriquecedora para todos nós. A Andréa trabalha muito com o tema, então é muito bom que a gente recebe aqui esses inputs que vêm do trabalho prático que ela tem no assunto. Então, muito boa noite a todos e até a próxima vez. Boa noite, obrigada. Obrigado.